18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí, pra você que está no melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas em hoje, segundona, hein? Estamos aí começando mais uma segunda, começando mais uma semana e também estamos começando mais um mês no ano de 2020. Já estamos aí, Karime Leão, no mês de março. Como passa rápido, hein? Muito rápido, começou o ano, né? Como dizem. Começou o ano, passou o carnaval, começou o ano oficialmente. Agora Sim, bora lá. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite, no 18 horas. Boa noite, Cid. Hello. Olá. Tudo bem? Are you okay? Are you okay? Aqui tudo certinho, né? Tudo certinho. Acho que teremos um programa não tão frenético quanto das semanas anteriores, né? A gente começa muito bem esse mês, pelo jeito, né, Paulo? Graças a Deus. Ei, Luciano, tudo certinho? Tudo certo, tudo certinho. Tudo lindo. Paulo Castro, o programa hoje tá tudo ok? Tudo certo para o programa? Alguma novidade hoje? Ó, hoje no programa você vai saber tudo o que aconteceu lá no Monte Oreb. Olha aí. Ok? Hoje Então não foi tão... foi tão tranque assim, né? lá no Monte Oreb. Emi Luciano, quais são as boas para hoje, Emi Luciano? As boas são as seguintes: tem ingresso aí pro Carnamédio. O carnaval ainda não acabou, Ainda gente. não acabou. Ainda tem o Carnamédio aí da galera lá do Arrecade Universitário. Vai ser lá no pódio da Arena da Amazônia neste sábado. Pós-carnaval. Isso mesmo, pós-carnaval. Nós vamos, Emi Luciano? Vamos? Bora. Pra quem não sabe, eu e a Karima, a gente pulou muito carnaval sábado. Foi sábado. Lá no CSU. No X Caboclinho. Gente, parecia o palco da Xuxa, né? Foi maravilhoso, Eu me senti lá no palco da gente. Xuxa. Foi muito tranquilo. O que é o X Caboclinho? É, o bloquinho. Cabloquinho. Cabloquinho. Isso. Maravilha, É, cara. foi ótimo. Eu fiquei foi de super ir, né? Mas eu tranquilo. peguei falta, né? Que é isso, Parque 10, né? Foi no CSU. CSU. Como Foi sempre, maravilhoso CSU. e depois teve o pós-carnaval que foi lá no Curupira, né? Bastante Foi mesmo. ótimo, enfim. Olha só, mas eu tenho uma notícia aqui quentinha da Taylor Swift pra gente, pra começar o 18 horas. Olha só, meu povo, a superstar da música pop Taylor Swift liderou a lista global de artistas com maiores vendas em 2019, graças ao sucesso do álbum Lover. É muito bom esse álbum. Esta foi a segunda vez que a cantora e compositora de 30 anos lidera as vendas globais de músicas gravadas. A primeira foi em 2014, quando ela lançou o álbum 1989. Tá com tudo e não tá Tá com prosa, tudo. E né? esse Tá álbum também, podendo. 89, é muito É bom. maravilhoso, né? A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Lover é o 7º álbum de estúdio de Swift e inclui hits como a faixa título e o animado single Me, né? Que a gente cansa, a gente toca demais aqui na nossa playlist. Saca, tá bom. Bom, logo atrás aí da Taylor Swift, no ranking 2019, está o cantor e compositor britânico Ed Sheeran. Como não ia ficar de fora jamais, né? Então, Lindinho, né? Edinho, eu chamo ele de Edinho. Redinho, Sheeran, ótimo. Edinho. olha a observação do Carlão, cara. Não, mas ele é um cara lindinho mesmo. Pô, Tá. Ai, não, eu já tô com ciúme, para. certo, vamos lá, Cidão. Pelo amor de Deus, hein? Segunda-feira, amigo. Billie Eilish aí também, né? Seguindo pelo rapper Post Malone e a cantora, né, Billie Também na Eilish, parada. que dominou o Grammy em janeiro ao conquistar os principais prêmios da noite. Billie Eilish. E o Queen, quem lembra aí do Queen, né, lá dos anos, a banda de rock formada em Londres em 1970. Tinha aquele lindinho dentuço? Ok. Não, gente, aliás, que tinha Ele era de gente dentuço fantasiada de, não é? Fred O- Mercury. De Fred Mercury, né? Não, é, Luciano? Tinha muito. Pois é, o Queen ficou em 5º lugar nessa parada e a banda ressurgiu depois do lançamento do filme sobre a história, né, de Fred Mercury em Bohemian Rhapsody. Foi bacana aí, então tá, hein? É isso aí, meu Luciano, tá dado o recado, né? Dado o recado, vamos lá. Vamos lá, segue o barco. 6 horas e 4 minutos em Manaus, vamos juntos com você no melhor mix do Brasil, hoje segundona, né? Vamos juntos aí com você até às 7 da noite, aqui na Mix FM. Mix. Bom, e o governo do Amazonas deu início na manhã de hoje à reintegração de posse, né, na invasão Monte Oreb com a demolição de barracos. Moradores ficaram desesperados, é claro, quando os tratores começaram a colocar abaixo as primeiras casas. Houve protestos, mas não teve confronto com a polícia.
Um grande aparato policial foi usado para o início da operação, que deve retirar do local cerca de 1.000 famílias. O governador Wilson Lima afirmou que nenhuma família vai ficar desamparada e anunciou a liberação de auxílio aluguel no valor de R$600 para cada família. O repórter Azaf Augusto estava lá e conta como foi. O governo iniciou hoje, pela manhã, a desocupação do Monte Oreb, na zona norte de Manaus, onde estão localizadas pelo menos 1.000 famílias, segundo a estimativa do próprio governo. O acesso da imprensa ao local foi limitado. As equipes de reportagem só podiam entrar na comunidade com a polícia e apenas no tempo que eles permitiam. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Loismar Bonates, até o fim da manhã de hoje, 100 barracos foram destruídos e a operação deve continuar por 15 dias. Bonates afirmou que não houve confronto entre policiais e moradores e que as famílias estão sendo atendidas pelas equipes sociais do governo para a realização de um cadastro para que essas famílias recebam um aluguel social de R$600. As equipes estão aí já fazendo o cadastramento, de maneira que está tudo dentro do previsto. E os moradores aqueles realmente que estão residindo aqui vão permanecer até que todo o cadastro seja feito. Ninguém será retirado de sua residência. O que nós estamos já fazendo demolição é daquelas áreas que não tem ninguém morando, que é uma área, por sinal, muito grande, de pessoas que só estavam aqui especulando em cima da área imobiliária. Segundo o governo, está funcionando assim. A equipe social do estado vai de casa em casa e encaminha a família com uma senha para o Colégio Militar da Polícia Militar no Viver Melhor, onde farão um cadastro social. As casas dos moradores que passarem pela triagem social só serão demolidas assim que definida e acordada a solução de moradia. Mas as outras moradias que estiverem desocupadas serão todas demolidas. Já os moradores afirmam que a partir das 6 horas da manhã, os barracos foram derrubados, mesmo os que estavam ocupados, como explica o morador do Monte Oreb, Isaías Lima. Se nós não estamos satisfeitos, nós estamos sem luzes, nós estamos sem água, a metade da minha casa foi quebrada. O defensor público geral, Rafael Barbosa, também afirmou que não houve confronto entre moradores e policiais. Não houve nenhum confronto nem entre a polícia e os moradores, também não com a equipe social. Essas casas que foram aqui demolidas é porque realmente não tinha indício de habitação recente. Nós conferimos todas elas, e aquelas que, mesmo sem a pessoa dentro, apresentam indício de moradia recente, nós não estamos permitindo a demolição, porque essas pessoas serão incluídas em programas do governo e receberão auxílio até conseguir uma moradia digna. A moradora Jaqueline Farias disse que a entrada das forças policiais não foi pacífica. Falaram que iam entrar pacificamente ajudando o povo. Isso não adianta, é sacanagem do governo, entendeu? Tem pessoas aí... Vão pagar como? O líder da comunidade Monte Oreb, Mário Dirani, lembrou que em 2018, nas eleições, a comunidade recebeu a visita do então candidato ao governo Wilson Lima e do defensor Carlos Almeida. E na época, a abordagem foi diferente. Melhorar a invasão. Ele não ia mexer. Como era ano de eleição, que ele queria voto, enganou os moradores. Essa é a realidade. E outra coisa, ele liberou vocês entrar agora, a polícia liberou porque o acordo foi feito com o Ministério Público e não foi cumprido. E vinha o cadastro, primeiro o cadastro para depois fazer a reintegração de posse. Fizeram ao contrário. Invadiram primeiro com força máxima, deixaram vocês longe daqui para ninguém mostrar nada, usaram spray de pimenta, espancamento, quebraram tudo na marra. Tudo na marra. E a Associação de Cabos e Soldados do Amazonas, a APAM, denunciou nas redes sociais que os policiais que estavam desde o início na operação no Monte Oreb só receberam como única refeição um misto, uma caixa de suco e uma maçã. Azaf Augusto para 18 horas. Ninguém de bom senso é a favor, de invasões de terra, mas o governo não pode usar essa situação de miséria dessas pessoas aí do Monte Oreb para tirar proveito político mais uma vez em ano eleitoral. Parece que foi tudo combinado, ou não?
Primeiro ameaça as pessoas e depois aparece com um falso salvador da pátria oferecendo dinheiro para as famílias atingidas. Mas verdade, Cid, invasões aí de terra só pioram a vida das pessoas, com certeza, né? Que são exploradas e são usadas aí, né? São vítimas na realidade. E o que se deve ter, né, imediatamente é uma política habitacional decente. Olha, mas isso aí é certo, tá? Mas uma coisa é certa, tá? Quando candidatos, o governador e o vice disseram sim que não iam tirar as invasões com mais de 5 anos, como é o caso lá do Monte Oreb. Daí eles conseguiram os votos, mas não cumpriram a promessa. Inclusive está na nossa reportagem um morador lá denunciando e falando isso. Porque na época do então candidato, na época de eleição, prometem tudo. Incentivou, né? Inclusive incentivou. Pois é bom lembrar também, local, né? Viu, Carla? É bom lembrar que eles prometeram que iam divulgar a lista das pessoas que se inscreveram nos programas habitacionais daqui do estado. Já passaram aí 15 meses de governo e nunca publicaram nada. Bom, e essa lista que deve ser publicada para que a gente, né, para que nós saibamos quando existem as chamadas peixadas aí, para evitar que os políticos coloquem seus apaniguados na frente dos outros que mais precisam, que com certeza, né, se não ficar atento vai rolar. Tem que ser claro, isso é o que vai ser muito difícil, porque uma coisa que a gente percebe nesse governo é que nada é às claras. Essas informações a gente nunca consegue de forma clara, límpida, de forma fácil. Outra coisa, o governo ele está querendo colocar a culpa do tráfico de drogas naquelas pessoas que vivem em barracos. Como sempre, qualquer problema policial, qualquer problema de crimes nas ruas, é o tráfico de drogas, é crime entre traficantes. Ok, o Estado não entra nessa? De novo, ok, e o Estado não entra nessa? Aqui entre nós, tá? Cá entre nós, lá no Monte Oreb pode até ter traficante, mas o grande tráfico não está morando em invasão. Faça-me o favor, né? O grande tráfico de drogas gera muito dinheiro e os responsáveis certamente não moram lá em barracos. Pois é, o que o governo tem que fazer agora é retomar os programas de casa popular para beneficiar os mais necessitados. Tem que acabar com esse fura-filas aí, com o apadrinhamento na hora de entregar casas populares. É isso que as pessoas querem, é isso que elas vão cobrar. Com certeza, a ação dos órgãos governamentais deve ser no início das invasões, antes da construção dos barracos, antes de estar tudo estabelecido lá, tudo pronto, né? O ideal seria medidas preventivas para evitar essas invasões aí, porque é realmente muito triste você ver famílias perderem um pouco que têm. Elas acreditaram naquilo e elas estão com certeza sendo usadas, elas são vítimas da chamada indústria da invasão. Isso é muito claro, é muito lógico. Pois é, Carlão, e aqui no aplicativo Humano, a Ariane ainda fala o seguinte, tá? Agora, R$600 para essas famílias para o aluguel, o Amazonas já não está bom, imagina com esse dinheiro. E de onde que vão tirar esse dinheiro, já que não se tem dinheiro para nada? E durante quanto tempo vai vigorar esses R$600 de aluguel? Durante quanto tempo para essas famílias, tá? Vai ter cadastro? E aí? Exatamente. Qual é a rotina, né, desse processo aí? Grande reunião na comunidade Monte Oreb com amigos e o defensor do povo, Carlos Almeida Filho. Juntos somos mais fortes. Isso foi na campanha, né? Isso foi na campanha. Isso aí era tema de campanha, né? Certo. Aí eles reuniram, sim, fizeram promessa. As pessoas falaram na reportagem que prometeram isso. Isso é um incentivo, né? Eles ficaram ali alimentando a esperança das pessoas de continuarem nesse momento. O que é preciso, Carlão? Claro que é preciso ter uma política de habitação inteligente, uma política de habitação para que as pessoas não precisem construir irregularmente. Ninguém quer morar irregular, ninguém quer ter um dia a dia dormir que amanhã... com essa na cabeça. Exatamente, com esse problema. Olha, essa reunião, para vocês terem noção, tá? Foi dia 21 de julho, foi publicado, né? Dia 21 de julho, aconteceu essa reunião lá no Monte Oreb. Em 2018? 2018. Na época da campanha eleitoral. No auge da campanha Todos eleitoral. Amigos, né? Tá bom.
Muito bem, 6h14 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e agora a gente fala do novo coronavírus, pois neste fim de semana o primeiro caso suspeito aqui em Manaus foi descartado. A paciente vinda da Itália apresentou sintomas de gripe, mas foi diagnosticada com síndrome respiratória. E as duas pessoas que estavam no mesmo voo do primeiro paciente brasileiro confirmado com o novo coronavírus seguem em monitoramento. Os detalhes com Júlia Gomes. O primeiro caso investigado no Amazonas foi o de uma mulher de 39 anos que esteve recentemente na Itália, região com surto da doença. A paciente teve febre associada a sintomas respiratórios, como tosse e dificuldade para respirar. O primeiro atendimento foi realizado em um hospital particular de Manaus, que acionou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas para avaliar o caso, que foi descartado para o novo coronavírus, como explica o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias. O resultado laboratorial indicou que não é caso de coronavírus, e sim caso de vírus sincicinal respiratório. Já sobre as duas pessoas da mesma família que moram aqui em Manaus e estavam no mesmo voo que o primeiro brasileiro confirmado com o Covid-19, a FVS informou que elas continuam sendo monitoradas e estão bem, sem sintomas da doença. O fato da paciente ter sido diagnosticada com vírus sincicial respiratório chama a atenção para as síndromes respiratórias agudas graves, que já contabilizam um número de 216 pacientes internados em tratamento e 29 mortes em todo o estado, como alerta a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto. Esta é a estação sazonal para os vírus respiratórios. Nós temos hoje circulando na cidade de Manaus e também no estado do Amazonas vírus como influenza A, H1N1, influenza B, que são dois vírus com potencial epidêmico. Temos também o vírus sincicial respiratório, que é o caso dessa paciente, que é uma doença que pode evoluir com quadros graves, principalmente em crianças menores de 2 anos e em adultos acima de 60 anos. Mas pode levar também à necessidade de internação UTI em pessoas que por algum motivo estejam com seu sistema imunológico comprometido. Então, é o momento de nós estarmos atentos para o coronavírus, mas também atentos e preocupados com esses nossos vírus sazonais. Vale lembrar que a prevenção contra o novo coronavírus começa com hábitos de higiene, como lavar as mãos, cobrir nariz e boca com o cotovelo flexionado ou um lenço descartável ao tossir e espirrar. E outra dica é o uso do álcool em gel. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, é o que sempre falamos aqui no 18 horas, tá? Para a nossa realidade aqui, temos que ter maior atenção e cuidado com a síndrome respiratória aguda, que de novembro de 2019 até a semana passada já registrou 193 casos, com 27 mortes, sendo que 3 casos por H1N1. Todos nós precisamos tomar esses cuidados e todos os cuidados possíveis, inclusive participar aí da campanha de vacinação contra a gripe. Os reflexos do surto do coronavírus aí na economia mundial são gigantescos. A retração atual já é considerada pior desde a crise financeira global de 2008. Segundo a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que pediu aos governos e bancos centrais que lutem para evitar uma queda ainda mais profunda. E ainda de acordo com a Organização de Desenvolvimento Econômico, a nova atualização de crescimento da economia global deve crescer apenas 2,4% este ano, o nível mais baixo desde 2009, e não mais 2,9%, como foi previsto pela instituição em novembro do ano passado. E os ministros da economia do G7, grupo dos países mais industrializados que reúne Japão, França, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Itália, vão fazer uma teleconferência nesta terça-feira para debater como limitar os danos causados pelo coronavírus na economia. As principais economias do G7 vão realizar ações combinadas e devem discutir a melhor abordagem aí para essa situação que é complicada, né?
As autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram a morte de um segundo paciente devido ao novo coronavírus, um dia depois de ter sido registrada a primeira vítima mortal no país. A vítima é um homem de 70 anos com problema de saúde que o tornava um paciente de risco. No total, já são 6 mortes pelo novo coronavírus só nos Estados Unidos, hein? E um estudo publicado numa revista científica americana diz que os testes de 4 profissionais da saúde chineses deram positivo para a infecção pelo novo coronavírus pela segunda vez depois de terem recebido alta. Um deles permanece internado. E a Bolsa de Valores brasileira fechou o primeiro dia útil de março com alta de 2,36% aos 106.625 pontos, acompanhando a onda positiva aí no exterior, tá? O movimento é uma resposta à sinalização de que as principais economias do mundo devem tomar medidas para estimular a atividade econômica diante dos impactos do coronavírus. O dólar teve sua 8ª sessão de alta, subindo 0,13% e foi a R$ 4,49, o novo recorde nominal, sem contar aí com a inflação. 18 horas. Muito bem, são 6h20 em Manaus desta segundona, hein? Dia 2 de março de 2020 e nós juntos com você aqui no melhor mix do Brasil e nós vamos começando aí a primeira da playlist do 18 horas com Normani, né? Que resolveu aí quebrar o silêncio e falar sobre a polêmica de alguns antigos posts racistas, olha aí, que coisa feia, feitos pela ex-companheira de Fifth Harmony, Camila Cabello, né? Em 2012 e que vieram à tona recentemente na internet. A Normani, que é destaque da edição atual da Rolling Stone, foi questionada sobre o caso e se mostrou bastante cuidadosa ao comentar, afirmando ter ficado desapontado com as publicações da amiga no passado, que incluíam memes aí, palavras consideradas insultos raciais. Mas aquela coisa, né? Camila Cabello naquela época era mais nova, meio nonsense, né? Mas foi exatamente, né, o que ela falou depois que as publicações viralizaram na internet. A Camila Cabello, ela se desculpou publicamente, explicando que era ignorante e inconsciente. Olha lá, foi bem meia culpa. Né, aos 14 anos, época em que os posts, né, foram escritos. Então ela se desculpou, ela já tá mais consciente, é isso aí, quem nunca errou. Vamos agora abrir a playlist desta segunda-feira. Parceria de Normani e Sam Smith em Dancing with a Stranger. Playlist 18 horas. Também são 6h24 em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite. Boa noite, Cirão, tá tudo bem? Tá tranquilo, cara. Você ouviu aí, essa música aí, né, mano? Você ouviu aí, maravilhosa essa música. Dancing with a Stranger. Né? Oh, bacana. yeah. Oh, yeah. Foi a primeira da playlist de hoje em 100,7. 18 horas. Economia. Bem, começou hoje, né, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 para a pessoa física. O documento deve ser entregue até às 11h59 do dia 30 de abril. A Receita Federal espera receber 340 mil declarações no Amazonas. E quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em 2019, isso de salário, aposentadoria, aluguel ou outras rendas tributáveis, precisa declarar sim. E quem entregar a declaração primeiro tem maior chance de receber a restituição antes. Neste ano, o primeiro lote de restituição deve sair em 29 de maio. Dia do meu aniversário, brincadeira. Parabéns! Né? E os bancos já estão oferecendo aí as linhas de crédito para antecipação da restituição do imposto de renda. Quem quiser antecipar vai pagar jurinhos aí de 1,60% por mês em média, ok? Você está ouvindo 18 horas. O governador Wilson Lima, fechou o mês de fevereiro com uma arrecadação líquida, descontando os repasses para os municípios e para os poderes legislativo e judiciário de R$1,776 bilhões. E no acumulado de janeiro a fevereiro, a receita líquida foi de R$3,402 bilhões, ou seja, 13% a mais que no mesmo período do ano passado. É mais do que um recorde na arrecadação do Estado, que não para de crescer por conta da alta do dólar e da recuperação da economia nacional. Só nesses 2 primeiros meses de 2020, o Wilson teve uma receita líquida superior em R$544 milhões a mais que teve a Amazonino no mesmo período em 2018.
2018. Isso mesmo, mais de $500 bilhão a mais que seu antecessor, isso em apenas 2 meses. Desde que assumiu o mandato, em 1º de janeiro de 2019, o Wilson Lima já arrecadou em valores líquidos, isso aí, descontados repasses para os municípios, os poderes legislativo e judiciário, 23 bilhões de reais. Isso mesmo, são 23 bilhões de reais. Dinheiro que nenhum outro governador conseguiu arrecadar em 14 meses. Um dinheirinho, né? É uma grana, né? Uma grana. Gente, bilhões, são 23 bilhões de reais, gente. A grande questão é saber para onde foi todo esse dinheiro. São 23 bilhões de receita líquida e a gente não vê nenhuma obra de grande porte sendo executada, nenhum plano de desenvolvimento, nem sequer foi esboçado. E não se tem também projetos sociais sendo tocados. Eu não vi nenhum até agora. Plano de governo a gente não escutou. Né? Até hoje assumiu, tomou posse e ninguém escutou plano de governo. Projeto. Estamos aguardando aí, inclusive, né? Pois é, acontece que mesmo batendo recorde na arrecadação, o governador mantém os salários dos servidores congelados. A saúde nunca esteve tão ruim e o governador não consegue reagir nas áreas sociais estratégicas, é o que a gente vê aqui, né? E essa dinheirama toda nas mãos de um bom gestor público, a situação do Amazonas estaria com certeza bem melhor, né? Com obras impactantes, tanto na capital quanto no interior. E claro, não faltaria dinheiro para a saúde, né? Que está vivendo aí um caos praticamente. Isso é fato. Mix. Cidades. Por falar na área da saúde, né, gente? Aí, profissionais da saúde fazem abaixo-assinado pedido e intervenção federal no caso da empresa Manaós Serviço de Saúde. Como já falamos outras vezes aqui no programa, a Manaós está prestando serviço de enfermagem nas UTIs de 2 unidades infantis da Secretaria de Estado da Saúde. Diversos casos de falta de habilidade técnica dos enfermeiros intensivistas aí da Manaós, né, já foram denunciados. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Júlia Gomes. O documento é assinado por médicos, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem e pede que o Ministério Público Federal no Amazonas tome providências em relação à segurança dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Infantil Doutor Fajardo. O documento cita que é de responsabilidade do enfermeiro cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida, de maior complexidade técnica e que é preciso também capacidade de tomada de decisões imediatas. Porém, o abaixo-assinado relata que na prática não é o que tem sido presenciado, uma vez que a empresa em atuação não demonstra preparo técnico-científico, gerando risco aos pacientes e prejuízos à equipe multiprofissional e aos cidadãos, e que os riscos estão sendo registrados formalmente nos prontuários e livros de ocorrências da unidade. O documento cita ainda que o corpo técnico de enfermagem não aceita ser conivente com a situação desconfortável e periculosa. Ao final, é solicitado que haja uma fiscalização e sejam tomadas providências cabíveis em relação às denúncias em que colocam em risco a integridade dos pacientes e maior rigor na comprovação das capacitações dos profissionais que estão atuando nas UTIs, a fim de prevenir agravamentos e mortes. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, em nota, o Ministério Público Federal no Amazonas informou que até o momento o gabinete responsável pela atuação na área da saúde ainda não recebeu o documento com abaixo-assinado referido na demanda. Nesse sentido, só é possível falar em tese, sem a análise do caso concreto, pois formalmente ele ainda não é de conhecimento do Ministério Público Federal. Bom, e por se tratar de uma demanda coletiva com reflexos no direito à saúde, o Ministério Público Federal pode sim atuar por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Política. Bom, mesmo em recesso parlamentar, os deputados, veja bem aí, os deputados federais do Amazonas utilizaram R$168 mil da cota para o exercício da atividade parlamentar em recesso. O chamado cotão
em janeiro. Pois é, o deputado que mais gastou o benefício foi o Silas Câmara, do PRB, que ultrapassou o limite da cota mensal de R$43 mil e usou R$60 mil. O segundo foi Marcelo Ramos, do PL, que gastou R$36 mil. O deputado Alberto Neto, do PRB, gastou R$29 mil, José Ricardo, do PT, R$22 mil, Bosco Saraiva, do Solidariedade, R$10 mil, Pablo Oliva, do PSL, e Átila Lins, do Progressistas, declararam gastos de R$4 mil cada. Sidney Leite, do PSD, foi o que menos gastou, né? A cota parlamentar no mês de janeiro, registrando aí apenas R$1 mil. Bom, no ano passado, os deputados do Amazonas encerraram os trabalhos legislativos com gastos de R$3,3 milhões da cota parlamentar. E a cota parlamentar do Amazonas tem um limite mensal de R$43 mil. O maior valor do país é de R$45 mil do estado de Roraima. E o menor valor é de R$30 mil do Distrito Federal. O valor muda de acordo com a distância entre o estado que o parlamentar representa e Brasília. O uso da cota é exclusivamente para gastos da atividade do parlamentar, como alimentação, hospedagem, locomoção, passagens aéreas, serviços de combustíveis, cursos, complemento de auxílio moradia, etc. Ah, para, né? Porque é muito dinheiro para pouco trabalho. Bora combinar, né? 60 no mil. Recesso, tá escrito, é recesso. Os caras dizem assim, olha, esse dinheiro tá aqui é para você gastar, então use. Né? Mas 43 gastaram 60, pô. Não é. O político do Brasil gasta muito e é pouco produtivo. Isso aí eu não tô falando nenhuma novidade, né? Acho que todo mundo concorda, né? Há muitas mordomias, muitos privilégios e penduricalhos, muito lacinho, muita frescura, muita purpurina nisso. Para, gente. Por isso, eu tenho uma amiga que fala o seguinte, é um país muito rico, o Brasil. É um país riquíssimo, senão porque sustenta tanto desvio, tanto absurdo, enfim. Dona Karine, o Congresso Nacional custa aos cofres públicos nada menos aí que 10 bilhões e 800 mil reais por ano, tá ok? O custo do legislativo brasileiro é o segundo maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, olha a comparação, gente. Brasil e Estados Unidos gastando assim quase a mesma coisa. Tem alguma coisa errada, se né? Se a arrecadação fosse... Essa conta não fecha mesmo. Né? A arrecadação é parecida, será? Não, para eles, só pro bolso deles, né? Isso deve ser. Brasil e Estados Unidos. Não dá, né? 6 horas e 34 minutos em Manaus. Boa noite pra você. O melhor mix do Brasil é aqui. 18 horas. A Casa Civil do governo do Amazonas bateu recorde de funcionários na atual administração. Olha aí, mais um recorde aí, né? Do governo. Em fevereiro deste ano, o número chegou a 538, sendo 389 cargos comissionados. Aqueles em que o funcionário é contratado sem concurso, nomeado pelo governador do estado, é o maior número desde novembro de 2018. No início do ano passado, o Tribunal de Contas do Amazonas emitiu um alerta para que o governador Wilson Lima demitisse pelo menos 20% dos cargos comissionados, porque estavam inchando a folha de pagamento do estado, o que ele não fez, o que não foi feito até agora. Pelo contrário, como se vê no portal da Transparência. Essa matéria completa, com todos os números, né, todos os pingos nos is, você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. É muita gente para não fazer nada. E o pior é que os salários aí chegam a 34 mil reais por mês. É uma verdadeira farra com dinheiro público que não acaba e nem fica pouca. Aí os gastos no serviço público não param de crescer. A Defensoria Pública do Amazonas, por exemplo, aumentou os gastos, né, com diárias em mais de 500% em 4 anos, entre 2016 e 2019. 500% aumentou. De acordo com os números no portal da Transparência do Estado, é impressionante esse número, hein? 500%. Pois é, em 2016, a Defensoria Pública do Estado gastou R$ 225.127. E só nos primeiros meses deste ano, já gastou R$ 250.548, mais do que todo o gasto do ano de 2016. Gente, vocês querem ler a lista, os nomes, os valores, tudo certinho? Vai lá no site 18horas.com.br. Esse aumento de gasto é consequência da política de polos de atendimento no interior, acabando com os promotores fixos na maioria dos municípios, o que leva a maiores gastos com diárias. Isso aí já está completamente equivocado. Mas vamos lá. Bora lá. 6h36. Mix.
Bom, o governo do Amazonas publicou o 11º termo aditivo ao contrato com a Fundação Unisol para a gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes, aqui em Manaus. O termo, assinado pelo secretário da Suzan, que é o Rodrigo Tobias, recebeu acréscimo de 24,5%. No ano passado, a Unisol recebeu o total de 30,9 milhões de reais do governo do Amazonas, mas o hospital enfrenta graves problemas para atender aos pacientes cardiopatas no estado. Em setembro de 2018, o Ministério Público do Estado emitiu recomendações para que não fossem feitos contratos, convênios, termos de parceria ou qualquer outra forma de negociação com a Unisol, porque a empresa está em situação irregular e com prestação de contas reprovadas ou não apresentadas. 18 horas. Bem, quando são 6h37 em Manaus, vamos chamar aí a segunda da playlist de hoje. Vamos de Red Hot Chili Peppers, pela primeira vez aí desde que anunciou o retorno do guitarrista John Frusciante. A banda, no final de 2019, o Red Hot Chili Peppers, publicou um material com John. Nas redes sociais aí a banda resgatou um vídeo antigo de uma performance na canção Don't Forget Me. Realmente a gente até falou isso aqui antes, né? É um vídeo muito bacana que você deve conferir. Pois é, junto do vídeo, Red Hot postou uma mensagem falando sobre os shows que vai fazer nos próximos meses e questionou o seguinte: alguém está empolgado para os shows em maio e junho? Nos vemos lá. Bom, mas a segunda, nos vemos agora, na segunda do playlist de hoje aqui do 18 horas. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Playlist 18 horas. Tudo bem, o melhor mix do Brasil em 100,7. Você conferiu a segunda da playlist de hoje, hein? Foi o Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Mais uma, hein, que você conferiu aqui. 18 horas. Vamos agora saber como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E, gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida André Araújo, no sentido bairro, no Aleixo, junto com a Rua Bem-TV, o trânsito tem fluxo lento. Mas seguindo para a Avenida Rodrigo Otávio no sentido centro e o sentido bairro da Avenida Cosme Ferreira, lá na rotatória do Coroado, o trânsito tem fluxo bom. E o sentido centro da Avenida Cosme Ferreira também tem fluxo intenso com pontos lentos no momento. E quem segue da Cosme Ferreira para Efigênio Salles e André Araújo no sentido centro tem fluxo bom no momento. Volto com vocês. Bom, 6h42, previsão do tempo para hoje com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão de pancadas de chuva durante a noite. A mínima deve chegar a 23 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. As chances de chuva são de 86% e a umidade relativa do ar chega a 92%. 18 horas. Bom, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, teve a prisão preventiva pedida pela Polícia Civil. Ele é acusado de ser o autor do assassinato de Bruno de Freitas Guimarães e de tentativa de homicídio contra um ex-funcionário no último sábado, dia 29 de fevereiro. O presidente do sindicato, Givancir Oliveira, ele se apresentou à polícia na tarde desta segunda-feira para prestar esclarecimentos sobre o suposto envolvimento dele no homicídio de um autônomo em Iranduba neste sábado, dia 29, De acordo com a Polícia Civil, ele estava acompanhado de um advogado e negou a autoria do crime. Pois é, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do Givancir. O MP já deu parecer favorável, agora só falta mesmo a Justiça decretar. Cidades. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai passar a adotar um sistema de monitoramento com reconhecimento facial nos fóruns Ministro Enoque Reis e Desembargadora Elza Maria Naif de Vasconcelos, no bairro de São Francisco, e no edifício Arnoldo Pérez, que é a sede da corte no Aleixo. A medida faz parte do projeto Integra TJM e resultado de parceria entre o Tribunal, o Instituto de Tecnologia do Norte, que está trabalhando no desenvolvimento do sistema,
e a empresa Samsung, responsável pelo aporte de recursos na forma de aplicação em pesquisa e desenvolvimento. As primeiras 40 câmeras do sistema vão ser instaladas na entrada principal dos 3 edifícios, 20 delas no edifício Arnoldo Pérez, 10 no Fórum Ministro Enoque Reis e outras 10 no Fórum Civil Eusa Vasconcelos. Você está ouvindo 18 horas. Subiu para 13 o número de mortos no naufrágio da embarcação Ana Caroline 3, no sul do Amapá. O número foi atualizado pelo governo do estado do Amapá nesta segunda-feira. O acidente aconteceu na madrugada de sábado, dia 29, a cerca de 100 quilômetros do município de Laranjal do Jari. A embarcação havia deixado o Porto do Grego, no município de Santana, com destino a Santarém, no Pará. Segundo o governo do Amapá, 46 sobreviventes foram resgatados. Dos corpos encontrados até o momento, 8 são mulheres, entre elas 3 meninas com idade entre 7 e 11 anos e 5 são homens. 18 horas. Bom, atenção para essa dica. Olha, o Detran Amazonas está com inscrições abertas para o curso gratuito Mecânica de Salto Alto. Olha, meninas, prestem atenção. Para mim? É, também. Né? A capacitação oferece aí 100 vagas e é voltada para mulheres. Seja você habilitada ou não, vale a pena fazer. Vamos ver aí os detalhes de todo esse assunto com a repórter Nathalie Moraes. Você já teve curiosidade de saber onde fica o cabeçote do motor? Sabe quando o seu carro precisa de alinhamento ou balanceamento e entende todas as luzes do painel do seu carro? O curso Mecânica de Salto Alto é uma oportunidade para nós mulheres entendermos mais sobre a manutenção preventiva e possíveis problemas decorrentes do tempo de uso do veículo. E assim, é claro, garantir mais segurança e independência. O curso oferece aí 100 vagas e é voltado único e exclusivamente para nós mulheres habilitadas ou não. As inscrições são gratuitas. Lembrando que a candidata deve efetuar a doação de 2 pacotes de fraldas geriátricas que serão encaminhadas para doação. O curso vem para melhorar a segurança no trânsito, como explica a gerente de cursos do Detran Amazonas, Elane Laborda. Não há necessidade de ser habilitado. Você pode trazer uma cópia do seu RG, uma cópia do CPF. Vem aqui no setor de curso e qualificação dos servidores, no Detran 7. As inscrições vão até o dia 6 de março, das 8 às 13h30. O objetivo é promover o conhecimento básico de mecânica básica e também contribuir para a promoção de um trânsito mais seguro. As aulas acontecem aos sábados entre os dias 7 e 14 de março, de 8 da manhã até às 18 horas, no auditório do Detran Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Já vou me inscrever, né? Que Pois eu não faço ideia do que seja repimboca da parafuseta. Deixa eu fazer um ressalto Todos aqui, os mecânicos enrolam a gente, eu não entendo nada. O fio tá entupido, é muito né, difícil. Ih, troca óleo, não troca nada. Mas tem muito marmanjo também que não sabe coisa nenhuma. Pois entendeu? é, Então, mas- mas as meninas precisam fazer esse curso. Sim. Até para não realmente, como você tá falando, não serem enroladas com mecânico aí, que tem muito picareta no meio dessa turma. Tem né? muita muito cara oficina bom. picareta. Tem muita mas tem uns gente caras boa, que são mas. horríveis. Pois é, se você chega lá sem ter ideia, porque eles vão, abrem o capô e já olha isso aqui, não sei o quê. Aí você fica com aquela cara assim, aquela cara de paisagem, né? Não entende nada. Você tá vendo aqui o filtro? Como se fala aqui aí o você, filtro? oi? Ah, Que é tá, filtro? né? Enfim, vamos fazer, gente. Vamos lá. Bom, e por falar em feminismo, né, e nas meninas, escuta essa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que é a única do país sem deputadas, vai ser o destino de um grupo de mulheres que vão participar do calcinhaço da democracia. A ação acontece nesta terça-feira e vai pedir o quê? Mais atenção à pauta feminina na casa, ó. A manifestação foi convocada via redes sociais por coletivos feministas, né, e integrantes de partido como PSOL e PT. As organizadoras querem chamar a atenção para 2 fatores: a falta de representatividade no legislativo local e as falas de deputadas contra o carnaval, que elas consideraram moralistas. 18 horas.
6 horas 49 minutos em Manaus. Já estamos aí, né, chegando nos finalmente, mas antes nós vamos tocar mais uma, né, da playlist 18 horas para você conferir aqui. Olha só, entre as músicas mais ouvidas do Carnaval 2020 no Brasil, uma destaca-se, né, que é Dance Monkey, de Tones and I, que é a música faixa da estrangeira que aparece nas listas de sucesso de Carnaval no Spotify e Deezer, de acordo com a Rolling Stones Country. E olha, quem vai curtir essa música com a gente aqui é o Rodrigo Guedes, lá do Procon. Tá curtindo o programa, Rodrigão? Aquele abraço. Fala, Dance Monkey Rodrigo. é o segundo single do EP de estreia da cantora e compositora australiana Toni Watson, né? Tones and I. O disco tem 6 músicas, porém nenhuma se iguala ao sucesso de Dance Monkey, que foi chamado logo no lançamento de música chiclete, aquela que toca. Verdade. E pode ver, quando sem dúvida. toca, acabou, né, velho? Não tem jeito. Semana de lançamento, a faixa teve nada menos que 7,5 milhões de plays nos streamings, principalmente no Spotify e no iTunes. E no YouTube, o clipe oficial tem mais de 740 milhões de views. Os números renderam a iTunes e Tunes and I um recorde da artista que ficou mais tempo no topo do ranking global do Spotify. Então, simbora, gente, fechando a playlist do 18 horas desta segundona. Tunes and I, Dance Monkey. Playlist 18 horas. 6h54, o melhor mix do Brasil, a terceira da playlist de hoje, Tones and I, Dance Monkey, Cid Soares. Pois é, rapaz, olha, eu queria mandar essa música aqui em especial também, a nossa repórter Nathalie Moraes se amarra Dance Monkey. E olha, o Rodrigo Guedes tá falando o seguinte: já tem o ranking das mais reclamadas lá no Procon. Se quiser, a lista tá pronta. 6h54 em Manaus. Valeu, Rodrigo. Boa noite. 18 horas. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, comemorou a queda da taxa de juros do cheque especial de 247,5% em dezembro para 165,6% no mês de janeiro deste ano, anunciada pelo Banco Central. Braga defendeu a ampliação da oferta de crédito bancário para aquecer a economia do Brasil. O parlamentar disse que o foco agora é a redução das taxas extorsivas do rotativo do cartão de crédito. Vamos ouvir. A redução da taxa de juros do cheque especial de mais de 300% para 160% ao ano é, sem dúvida, um avanço, e um avanço muito importante. Estamos conseguindo uma redução de aproximadamente 50% do que se cobrava, mas ainda muito alto. Não podemos esquecer que esse cheque especial é um crédito utilizado muitas vezes para uma compra emergencial, seja de uma lata de leite, seja de um remédio, seja de um exame, seja de uma consulta. Portanto, um crédito que socorre as pessoas num momento de grande agonia e de grande sufoco. Agora 6h56 minutinhos em Manaus, Karim, bora lá. Agora, bora lá, agora encerrando agora, aqui já nos finalmente, né, nos Carlão? Finalmente, Karim. Bora lá? Luciano já chegou na hora, Cheguei, eu tenho uma novidade. Conta! Olha só, o quiz da Mix hoje, às 19h30, vai ser com vouchers lá do Tucumã Café Regional. Então, quem ganhar o quiz da Mix hoje, que tudo! vai ganhar um voucher de R$25 pra comer à vontade. Sidão lá. Pão com tucumã, pão com banana, Sidão pão com queijo, fora. tapioca, o que você quiser. Ai, arrasou! Tá bom? Começa que horas? 19h30 no canal da Mix no aplicativo, mano. Hoje eu estarei participando, querido. Vai estar lá. Muito bom. Então, vou ver. Amy Luciano, os nossos convidados. Vamos lá, quem vai para... Opa! Carnamed, quem vai para Carnamed é a Bianca Alves de Souza. Parabéns, eu espero todo mundo daqui a pouco no Quiz da Mix, 19h30, daqui meia hora. Tá bom? Aqui no canal da Mix no Super App Mano. Agora, 6h57, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Informamos hoje que o governo do Amazonas iniciou a retirada de milhares de pessoas da invasão Monte Oreb em Manaus. As ocupações de terra de forma desordenada formaram a geografia e a história de Manaus. E os resultados não foram bons. Ninguém gosta de morar em áreas que não têm infraestrutura. O Estado é obrigado hoje a gastar milhões e milhões de reais, por exemplo, para obras de urbanização e retirada de milhares de pessoas de áreas insalubres. Mas é de conhecimento geral que muitos políticos se aproveitam da situação grave e triste dos invasores. Antes de chegarem ao poder, prometem mundos e fundos. Depois de eleitos, nada cumpre. Esquece. Não foi e não é diferente com o Monte Oreb. Basta ver e ouvir o que dizem as pessoas que foram incentivadas de forma eleitoreira a promover a invasão. Hoje se arrependem de acreditar nas promessas dos que a elegeram. Não conseguiram a terra e ainda perderam o pouco que tinham. O governo, que hoje registra a maior arrecadação de impostos da história do Amazonas, precisa urgentemente aumentar os investimentos em habitação para as camadas mais necessitadas. Fora disso, quase tudo fica parecendo apenas discurso de época de eleição. Discurso para beneficiar alguém ou algum candidato. E este ano é um ano de eleição. E a população deve ficar atenta para não se enganarem. 18 horas. Carimilhão. A última informação, o genoma do segundo caso de coronavírus do Brasil é diferente do primeiro. Isso segundo os cientistas brasileiros. Os cientistas da USP e do Adolf Lutz rapidamente sequenciaram o vírus do segundo caso da doença no Brasil e observaram diferenças com o primeiro caso. A informação é do estado de São Paulo. Agora sim. Agora sim. Finalmente aí. Estamos terminando mais uma edição do 18 horas e hoje é segunda, hein? Galera, só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, viu? Diga. Até amanhã. Até amanhã. Só isso. Um beijo, gente. Até daqui a pouco no Quiz. Até daqui a pouco. Beijo, obrigada pela companhia. Obrigado. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta amanhã com você a partir das 6. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.